Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Dando continuidade ao nosso curso de Introdução ao Pensamento de Santo Agostinho, hoje adentraremos um pouco nas obras desse grande santo. Na aula passada, nós falamos sobre o contexto histórico em que Agostinho nasceu e falamos um pouco da sua vida. Esse contexto histórico nós vimos que foi muito conturbado, sobretudo, primeiramente, por aquela disparidade, por aquela tentativa de contrapor razão e fé, aquele ambiente que foi nascendo muitas heresias que atacavam diretamente a realidade da fé da igreja, a realidade da fé que a igreja professava. Então Agostinho veio nesse contexto e tentou dar respostas a muitas dessas opugnações. E ele respondeu muitas delas. E ajudou muito a consolidar o pensamento da igreja. A consolidar o pensamento da igreja que é nossa. Dessa igreja que a todo momento se coloca e é nossa mãe e nossa mestra. Então, nesse sentido, Agostinho contribuiu de forma grande, de forma excelente para essa consolidação. E agora nós falaremos sobre essas obras, a importância dessas obras para a vida da igreja, para o pensamento ocidental, para o pensamento que nós temos hoje, né? Então, que possamos agora elevar o nosso coração também nessa vertente, né? Nessa dinâmica das obras desse grande santo que fala, como eu falei na aula passada, dentro de uma perspectiva de vida própria, né? E por isso ele é original. Ele vive aquilo que ele fala. Ele não fala de um conceito pelo conceito. Tudo bem? Então aqui nós podemos perceber que Agostinho vai trilhando todo um caminho em busca de uma saciedade. Ele tem essa sede. Desde seu nascimento, desde o início de sua caminhada acadêmica, de sua caminhada rumo ao saber, ele é movido por esse motor que é o desejo pela verdade, o desejo pelo saber, o desejo pelo conhecimento. Então nós vamos vendo isso nas suas obras. Tudo bem, meus queridos? Então, Santo Agostinho, ele foi um autor muito fecundo quando nós falamos em termos de obras escritas que chegaram até nós, que chegaram até o nosso presente. Tudo bem? Contando com um pouco mais de 100 títulos. Para ser exato, por volta de 113 títulos. Tais obras, elas abarcavam apologéticas, isto é, aquelas que se voltavam para a defesa da fé, contra as heresias provenientes dos arianos, dos donatistas, maniqueístas e pelagianistas. E a gente vai entender também com relação a essas heresias, ok? Textos sobre a doutrina cristã, que ele chamou de doutrina cristiana, exegéticas como comentários sobre o livro do Gênesis, sobre os Salmos, sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos, escreveu pouco mais de 500 sermões, 218 cartas, as retratações, ou seja, uma revisão das suas obras que ele escreveu anteriormente, já perto do final de sua vida. Além dessas muitas obras que podemos perceber aqui, Agostinho ele é extremamente conhecido pelas suas confissões. E o que eram essas confissões, essa obra? Consistia em uma espécie de relato pessoal da sua vida inicial, que mostra todo o percurso de busca pela completude do seu coração. Mostra as suas frustrações, os seus medos, incertezas e o encontro com a experiência, experiência com a verdade, uma verdade arrebatadora e transformadora. Então, e pela Cidade de Deus também, outra obra, que ele chama de Civitas Dei, a qual é constituída por 22 livros, tendo por intuito o quê? Restaurar a confiança dos cristãos, a qual tinha sido fortemente abalada pelo saqueamento de Roma, realizado pelos visigodos em 410. O que levou muitas pessoas a questionarem o porquê de Deus estar permitindo isso. Ok? Daí o nosso querido santo nos fala da existência de dois amores que fundaram cada qual uma cidade. O amor de si até o desprezo de Deus fundou aquilo que ele chamou de cidade dos homens. É esta a cidade formada por esses indivíduos que só exprimem o egoísmo.
E é este egoísmo que está afundando essa cidade, que está fazendo com que a cidade pereça. Mas o nosso doutor nos convida a olhar para a realidade do amor de Deus, até o desprezo de si, até o desprezo de nós mesmos. Esse amor fundou a cidade de Deus, a Jerusalém Celeste, a nossa pátria. Lá não haverá saqueamentos, lá não haverá mortes, lá não haverá perseguições, pois Deus será tudo em todos. Outra obra muito conhecida é a Trindade, ou De Trinitate, a qual ele trata daquilo que passou a ser conhecido como analogia psicológica da Trindade, ou seja, conta-se também entre as suas principais obras e é sem dúvida uma das maiores no que se refere ao âmbito da teologia, tudo bem? Santo Agostinho ele faz nessa obra uma espécie de exercício mental para tentar compreender a Trindade. E eu vou me explicar aqui o que consistiria esse exercício mental. Ele expõe as chamadas analogias psicológicas, e compreendamos bem, psicológica aqui não no sentido que se tem hoje, mas poderia ser compreendida a partir da teoria do conhecimento, ou seja, do estudo do processo como o ser humano pensa. Em outras palavras, nesse processo Santo Agostinho, para entender o mistério da Trindade, ele parte justamente da compreensão de como se dá o processo do conhecimento humano. E aqui entra em jogo inteligência, vontade, liberdade e todos esses elementos que estão vinculados entre si para falar das chamadas analogias psicológicas. As várias comparações do processo mental como base para a distância, tentar compreender o mistério da Trindade. Então, ele utiliza-se do livro de Gênesis 1,23, versículo 23, para falar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a base teológica. Mas esse tema é um tema muito importante, um tema muito complexo, que deve ser voltado para um curso próprio, né? Ele trata também da sua obra O Livre-Arbítrio, em que ele analisa essas nuances entre vontade, liberdade, livre-arbítrio. E foram necessários, meus queridos, 20 anos para concluir os 15 livros sobre a Trindade, os 13 ou 14 para concluir sobre o Gênesis, ao pé da letra, e aos 22 da Cidade de Deus. Foram aproximadamente 13 anos com o término pouco antes de sua morte. Tudo bem? Então aqui nós terminamos um pouco sobre as suas obras. Claro que não dá para esgotar, né? E esmiuçar completamente cada obra. Eu acho que cada obra seria um curso de pelo menos umas 50 aulas. Brincadeiras à parte, mas é justamente isso, né? O nosso doutor é um grande homem, né? Um homem que escreveu de modo belíssimo, de modo muito profundo e que nos ajudou muito, né? Então, aqui eu exponho um resumo das suas principais obras, para que desperte em você o interesse também para ler, né? Para adentrar um pouco mais nessa grandiosa e vasta lida intelectual de Santo Agostinho, né? Então, na próxima aula nós daremos continuidade, adentrando um pouco mais profundo no pensamento de Santo Agostinho, como se deu esse pensamento, qual foi o itinerário de pensamento. Então não deixa de acompanhar não, vem na aula que vem. Compartilha também com os teus amigos, não deixe essa obra de evangelização parar em você, mas compartilha. Nós te pedimos encarecidamente que você faça esse gesto de caridade, de anunciar o nosso canal do YouTube, em Veritatem, a nossa página do Facebook, a nossa página do Instagram. Então, temos muitas novidades, entende? Então, não deixe isso parar em você, mas deixe que outras pessoas tenham acesso a esse mesmo material. Porque todo conhecimento ele serve para que nós cresçamos no amor a Deus, cresçamos no amor a Jesus Cristo. Então, que a Virgem Maria nos proteja e nos ajude cada vez mais a adentrar verdadeiramente nesse coração do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e nos ajude a cada vez mais estar em sintonia com o coração de Jesus. Até a próxima!